A próxima pergunta é o seguinte: eu tenho um transtorno de déficit de atenção e gostaria de saber por que ela se sente bem apenas quando faz jejum e quando ela se alimenta, a ansiedade piora. Por que isso, doutor? Ela tem o que se chama TDAH, teste de déficit de atenção e hiperatividade, que tem causas as mais variadas. Tem uma predisposição genética, porque isso às vezes acontece com mais frequência nas famílias. Se você, na hora de nascer, o cordão umbilical estava enrolado no seu pescoço, isso também contribui para você desenvolver esse déficit. Mas, na maioria das vezes, o que está causando mesmo é um distúrbio alimentar. Tem algum alimento que você não está lidando bem com ele. O que é remédio para um é veneno para outro. Só porque uma pessoa se dá muito bem com o alimento, o outro não necessariamente. Então, se você tem um alimento que perturba o seu cérebro, e quando você entra em jejum, você para de ingerir esse alimento, por isso que você se sente bem. Primeiro, você parou de comer aquilo que está te fazendo mal. Segundo, quando você se coloca em jejum, você desenvolve no seu corpo o que se chama corpos cetônicos, que é acetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato. São os três principais. E quando você desenvolve isso, você pode ir lá na Bíblia e ver que tem inúmeras citações de jejum na Bíblia. O próprio Jesus jejuou por 40 dias, Moisés jejuou, entendeu? Esse jejum coloca você aumenta esses corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos, eles facilitam as sinapses, um neurônio se comunicar com o outro. Então, isso é muito interessante. Inclusive, por exemplo, tem estudos mostrando que quem jejua e tem epilepsia, a melhora da epilepsia é absurda. A pessoa para, inclusive, de ter crises de epilepsia, porque jejuou. Hoje nós temos o que se chama jejum intermitente, que é quanto mais tempo você passa sem comer. Você janta às 6 horas da tarde e você só vai tomar café às 9 horas da manhã no dia seguinte. Você ficou 15 horas em jejum. Então, antigamente, até bem pouco tempo, e muitos não têm esse conceito errado, você tem que comer várias vezes por dia. Exatamente o contrário. Você tem que ir na era paleolítica. Ninguém na era paleolítica parava para comer. Você estava andando, correndo, caçando, fugindo do tigre. Você não podia parar para fazer lanche. Você ficava horas sem comer, até dias sem comer. Quer dizer, você já fazia um jejum espontâneo. E agora eles descobriram isso. Por exemplo, um paciente com Alzheimer, ele faz jejum, ele melhora substancialmente a cognição, porque ele passa a produzir corpos cetônicos. Então, no caso do paciente que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando ele para de comer, ele deixa de comer aquele alimento que perturba ele, primeiro. E segundo, pelo fato de ele estar jejuando, ele começa a produzir acetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, que são substâncias que o cérebro gosta de usar, muito mais do que a glicose. É isso aí.